E esse mês nós estamos falando sobre o tema Estamos em Obra, reconstruindo a vida em Cristo. E estamos pensando sobre esse tema, estamos em obra, reconstruindo a vida em Cristo, porque esse tempo que nós estamos passando, esse tempo que veio sacudir as nossas vidas, nós também aprendemos pela palavra do Senhor, que é um tempo que nós estamos vivendo onde temos dois caminhos: ou desesperar, achando que a vida é só caos, e nada tem controle de nada, e tudo está caminhando para o caos, ou crermos no que a palavra do Senhor nos diz, que o nosso Deus é um Deus soberano. E soberano nós não entendemos como manipulador, nem como controlador, nem como aquele que trata a sua criatura como marionetes, mas é o Deus que não está à parte da história. É o Deus onde a história acontece nele. Então nós, pensando nisso, estamos nesse mês refletindo sobre o privilégio de, sim, enfrentarmos dias tão difíceis como estamos enfrentando, mas vermos nesses dias um caminho para crescimento, para transformação, uma obra que o Senhor está fazendo em nós. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, lá no capítulo 14. Esse texto tão conhecido de todos nós. E eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Nós estamos em obra. Estamos saindo, irmãos, do caminho da incredulidade para o caminho da confiança em Deus. Estamos saindo do caminho da rebelião para o caminho da sujeição em Deus. Estamos saindo do caminho da vida autocentrada, onde nós somos senhores, e estamos indo para um caminho que é o caminho do servo, o caminho da vida de quem serve. O Senhor está fazendo uma obra em nós, e não tenha pressa não, porque nós não somos máquinas, programadas para as coisas acontecer no tempo de programação. Nós somos sensíveis à vida, cada um de nós somos diferentes, ninguém é igual, e o Senhor trata cada um de nós também de maneira diferente e individual. Eu chamo de Deus o meu Deus, e você chama de Deus o mesmo Deus, mas eu tenho certeza que quando nós conversamos, nós aprendemos um com o outro, que esse Deus, o teu Deus é diferente do meu, porque a sua experiência e vivência com Ele é uma, a minha é outra, mas Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus que nos chamou, e Ele é que está conduzindo as nossas vidas. Então nós cremos nisso. Ele é soberano, e nós somos responsáveis também. Abra sua Bíblia então comigo, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, e antes de ler eu quero orar com você. Senhor, obrigado por essa manhã de sol, de alegria, que privilégio, depois de tanto tempo, podermos nos reunirmos juntos com os irmãos aqui, presente com os nossos irmãos pela internet, e hoje celebrarmos esses dois sacramentos, o batismo e a ceia. É algo que o Senhor faz em nós, e nós só temos que nos render em gratidão e louvor ao Teu nome, porque isso é algo grande demais para nós. Não nos vemos dignos, Senhor, sequer de estarmos reunidos como Tua igreja, que dirá participar do corpo e do sangue do Teu Filho, mas o Senhor nos chamou e nos tem feito a Sua igreja, o Seu povo, a Sua comunidade. Nós Te louvamos por isso. Nos fale agora, Senhor, por Sua palavra, e que essas duas celebrações marquem a nossa vida, nossa consciência, e reforcem em nós a chamada que o Senhor fez a cada um de nós para sermos Teus discípulos. Em nome de Jesus. João 14, palavras do Senhor Jesus, diz assim: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Numa outra versão diz assim: vocês creem em Deus, Jesus está dizendo. Aí ele diz: creiam em mim também. Por quê? Assim como naqueles dias, hoje também, muitas pessoas acham Jesus o máximo.
Muitas pessoas veem em Jesus um curandeiro. Muitas pessoas veem em Jesus um solucionador de problemas. Muitas pessoas veem em Jesus um depósito para jogar os seus problemas. E esse olhar é um dos olhares que nós podemos sim ter de Jesus. Mas, tanto naqueles dias como hoje, muitos não veem Jesus como Deus. Jesus não é um filhote de Deus. Jesus não é o gente boa de Nazaré. Jesus é o Deus encarnado entre nós. E ele disse assim: assim como vocês creem em Deus, creiam em mim. Ele está dizendo, o que eu estou falando para vocês, eu recebi do meu Pai. E ele vai explicar isso. Então que eu e você estejamos dia a dia olhando para Jesus como Deus. Jesus é Deus. Por isso que não cabe na cabeça do discípulo de Jesus a imagem de Jesus tirando o braço de ferro com o diabo, para ver quem vence. Não tem essa possibilidade, porque ele já venceu, ele é Deus. Ele não está disputando com Satanás. Ele criou o diabo, não como ele é, mas ele o criou. E ele se tornou um rebelde definitivo, Satanás. João, no capítulo 1, diz assim que tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele quem? O verbo. Que verbo? Jesus de Nazaré. Então Jesus criou todas as coisas. Então ele não está disputando o braço de ferro com o diabo para ver quem vence. Na minha Bíblia, no livro do Apocalipse, está escrito que ele venceu. E que ele pisou a cabeça de Satanás, como na promessa, no Gênesis capítulo 1. Então Jesus está dizendo, acreditem, eu sou Deus. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E aí ele diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A comunidade, a primeira comunidade de Jerusalém, lá na Palestina, os primeiros discípulos de Jesus, eles não eram conhecidos como Assembleia de Deus, Comunidade do Parque Bristo, Igreja A, B, C. Eles eram conhecidos como a Comunidade do Caminho. Por quê? Porque eles aprenderam desde cedo que há um caminho. E Jesus disse para os discípulos, vocês conhecem o caminho e sabem para onde eu vou. Os discípulos só não sabiam que já conhecia o caminho, mas os discípulos já estavam no caminho. Alguns de nós também já estamos no caminho, mas ainda não temos consciência disso. Porque alguns estão no caminho, mas estão procurando alguma coisa ainda que os leve a Deus. Sacrifícios, penitências, ofertas, cultos de sofrimento, práticas e ritos místicos. Jesus diz, vocês conhecem o caminho. E às vezes alguns fazem a pergunta que Tomé fez. Tomé disse assim, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Qual é o caminho para Deus? Como chegamos a Deus? Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, cessou a busca. Eu e você não cremos em Deus desde sempre. Nós nascemos com uma espécie de chip da incredulidade, crendo só em nós mesmos e na força do nosso braço, na nossa capacidade, nas nossas habilidades, nas nossas vocações, na nossa inteligência. E isso é normal, é do ser humano. É do ser humano não crer em Deus. É do ser humano crer naquilo que ele vê. E a Bíblia diz que Deus é espírito, não se pode ver Deus. Como eu vou crer em alguma coisa que eu não vejo? Então quando alguém diz assim, fulano é incrédulo, não se assuste. É da natureza humana ser incrédula. É da natureza humana crer no que é palpável, no que se vê, no que se pega, no que se observa.
Então as pessoas não criam em Jesus, como nós temos dificuldade de crer. Mas Jesus está fazendo uma obra em nós. O Senhor está fazendo uma obra em você. O Senhor está fazendo uma obra na humanidade, nos arrancando da incredulidade, que nós estamos agarrados até o tutano, e nos trazendo para a confiança nele, que é uma coisa nova que estamos aprendendo. Quando recebemos a Cristo, parece que aquele chip da incredulidade que a gente recebeu lá no Éden depois da queda, porque lá no jardim do Éden, irmãos, o casal falava com o Senhor, não tinha distância. Depois da rebelião, eles já nem reconhecem o Senhor, não se reconhecem, um não reconhece o outro, não reconhece mais nada. Parece que eles tiveram uma espécie de bug, né? De algum problema no HD deles, na essência deles, eles ficaram deformados. E agora eles são incrédulos, a ponto de ter que sair do jardim, ser colocado para fora do jardim. Mas quem vai atrás deles, buscar eles, para colocar um novo chip neles, que é o chip da fé? O próprio Senhor. Ele sai do jardim e vai atrás da ovelha perdida, para dar a ele uma fé que eles não tinham. Assim aconteceu comigo, com você. E o Senhor continua trabalhando em nossa vida. Deus está fazendo uma obra em nós. Quando você olha para si mesmo e diz: eu gostaria de ter fé do cicrano, do beltrano, do fulano. Isso era o que os discípulos faziam, isso é o que nós fazemos. Mas quando Ele se revelou a nós, Ele nos deu fé. Alguma coisa que está para além da nossa explicação. Claro, isso é um problema para o tempo que nós vivemos, onde tudo tem que ser explicado. E quando eu leio esse texto que eu vou ler com vocês, a minha cabeça entra em parafuso, porque Jesus não explica nada. Ele não é um professor ansioso em atender a expectativa do aluninho. Ele só é um salvador, salvando gente perdida, arrancando gente da incredulidade e trazendo para o caminho da fé. É tão maior que eu a fé, que eu não entendo ela. E toda vez que eu quero me explicar ela, eu me embanano com ela. É tão maior que eu, que quando eu estou diante da aflição, eu acho que não vai dar. E eu continuo no caminho. E daqui a pouco eu tenho um testemunho para oferecer. O Senhor fez uma obra na minha vida. Como foi? Eu não sei. Eu sei que foi assim. Como é que era aquele personagem lá do Alto da Compadecida? Chicó. Eu não sei como é que foi, mas eu sei que foi assim. Amém, irmãos? Não queiram colocar Jesus numa apostila. Ele não cabe. Não queiram colocar Jesus num livrinho de teologia. Ele não cabe. Ele é a revelação de Deus para nós. É maior do que a nossa racionalidade. Ele é o Deus revelado. Ele veio me dar algo que eu não tinha, porque Ele está fazendo uma obra na minha vida. Eu tenho a impressão que eu sou mais crente hoje do que eu era ontem, porque Ele está fazendo uma obra na minha vida. Ele está fazendo uma obra na sua vida. Se alegre com isso. Não se desespere. Não tem botão para apertar em você. Eu queria ser como o Pedro que andou sobre as águas. E depois tem o Pedro que afundou nas águas. A gente quer ser alguma coisa, espécie de super-herói. Não somos. Somos gente de carne e osso, que tem dor de barriga, comedores de feijão. Mas o Senhor está fazendo uma obra em nós. E nos dando uma fé que não é nossa. Ele nos deu. E isso está me sustentando e está transformando a minha vida. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele fala para os discípulos, para o Tomé. Quem é o caminho, Moisés? Jesus. E como é isso? Eu não sei. Eu sei que um dia eu entrei nesse caminho e eu estou andando nesse caminho. Esse caminho é bom. Esse caminho mostra quem eu sou. Esse caminho ajuda eu a tirar as minhas máscaras, o meu comportamento travestido de querer impressionar os outros. Esse caminho é como um grande espelho que mostra diariamente quem eu sou. E nesse caminho eu descubro todo dia que eu sou muito parecido com você. Você já se viu parecido com alguém que está do seu lado aí? Sua família?
somente aqueles que você acha que dá bastante trabalho. Nas famílias não tem alguma coisa parecida assim? Hoje falam menos, mas hoje tem que falar de outro nome, não sei, vou ver como é que fala isso. Mas antigamente falava ovelha negra, agora tem que falar, acho que ovelha afro, alguma coisa assim, eu não sei. Para não ter problema de processo. Mas antigamente falava, é ovelha negra, tipo assim, é alguém que faz coisa do mal. Ora, a palavra do Senhor nos diz que, sem exceção, todos nós, todo ser humano é mal. E aí nós descobrimos parecido com nossos irmãos. Pense em alguém que te dá trabalho. Pense em alguém que você fala, esse é atrapalhado. E agora pense como o Senhor olha para mim e para você. O Senhor está fazendo uma obra em nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha a linguagem dele, não é para dar um nó na cabeça. Ele está diante dos discípulos dizendo, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Como ele devia dizer, ninguém vai ao Pai? Porque para o judeu, o Pai estava no céu. Então ele devia dizer, ninguém vai ao Pai. Mas ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque ele vai explicar depois que ele e o Pai são um só. Ele está com o Pai está com ele leva as pessoas ao Pai, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai. Ele e o Pai estão juntos, porque ele e o Pai são um. Ele é Deus. Surpresa para os discípulos de Nazaré. Eu fico pensando, aquelas pessoas que têm medo de andar na rua, porque tem alguém com olho gordo, com alguma obra que sei lá, que o nome é feitiçaria, magia negra, magia das trevas, magia dos infernos. Ué, o Senhor está com você? Então, qual o problema? Eu tenho que tomar cuidado para evitar algumas pessoas que são pessoas do mal. Do mal? Que mal? O Senhor está comigo. Jesus, eu estou no caminho, Ele é o caminho, eu estou nele. Como dizia o salmista, quem temerei? Amém, irmãos? Vocês percebem como a falta de compreensão disso parece que vai diminuindo a glória de Cristo? E o Cristo, Salvador da humanidade, o Deus eterno, passa a ser uma espécie de como é que é o nome daqueles negócios que usa? Amuleto. Começa a ser uma espécie de amuleto. Aí deixa eu agarrar com Jesus. Meu irmão, se ele não estiver com você, não adianta querer agarrar nele não. É Ele que nos segura, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos... Ele é o caminho, nós já estamos no caminho. Amém, irmãos? E quando alguém tropeçar, não se esqueça, ele está no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Mas agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. Mostra-nos o Pai. Quem é o Pai? O Eterno, o Deus Criador dos céus e da terra. Mostra-nos o Pai. Jesus diz assim, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. E quem me ouve, ouve as palavras do Pai, porque eu não falo nada que o Pai não tenha mandado eu falar. Tudo que eu falo é o que o Pai mandou que eu falasse. Quem me vê, vê o Pai. Você quer ver Deus? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Na nossa sociedade racional, que precisa comprovar as coisas, não consegue crer em Deus, porque ele não passa pelo microscópio da ciência, tem dificuldade de lidar com isso. Então Jesus diz, você quer ver o Pai? Olha para mim. Quando você lê os evangelhos, meu irmão, você vê lá um ser humano que come, que bebe, que ri, que chora, que canta, que fica triste, que fica angustiado até a morte, como no Getsemane. Você vê lá um ser humano, gente, um ser humano que se compadece com aquele que está sofrendo, se compadece com a incredulidade das pessoas, que se incomoda com a injustiça da sociedade. Ele é Deus. Alguém diz,
como é Deus? Como eu posso ver Deus? Ninguém viu Deus, e é verdade, a Bíblia diz que não. Mas se eu quiser ver Deus, eu preciso abrir o Evangelho e ler Jesus de Nazaré. E quando eu leio de Jesus de Nazaré, eu não vejo um super-homem, como alguns que nós vemos hoje, que se auto-intitula super espiritual, e anda como se estivesse flutuando no ar, sem contato com as pessoas. Não, a gente vê um Jesus que entra na casa das pessoas, come pão, bebe o vinho dele com as pessoas, dorme na casa, sofre as aflições daquelas pessoas. É um Jesus de carne e osso, só que ele é o humano que eu e você deixamos de ser lá no Jardim do Éden, mas que Deus está fazendo uma obra em nós, para nós nos tornarmos humanos, como foi Jesus de Nazaré. O Senhor está fazendo uma obra em nós. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está fazendo o que, irmãos? Uma grande obra. O Pai que está em mim está realizando a sua obra. E onde Deus está realizando a obra dele, irmãos? Onde? Presente. Deus está realizando uma obra em mim. Nós estamos em obras. Você não está pronto. Menos, baixa a bola. Nós somos bem menores do que nós imaginamos que somos. Nós somos bem menos do que achamos que somos. Nós só somos em Cristo, e nele nós somos filhos de Deus. Mas isso não é mérito nenhum para nós, porque toda a glória é dele. É ele que está fazendo essa obra em nós. Por isso que nós nos reunimos para celebrar, e aqui só tem um nome que nós falamos: Jesus, Jesus, Jesus. Cantamos para ele, oramos no nome dele, louvamos o nome dele. O pão que partimos é o corpo dele, o vinho que bebemos é o sangue dele. Tudo é ele. Por quê? Porque ele é o centro da nossa vida. Amém, amados? Você creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam, porque eu estou fazendo as mesmas obras que ele fazia. Ter o Pai em si é ter obras diferentes da que a gente fazia antes. E aqui vai um alerta para todos nós. Não adianta quando eu digo eu creio em Deus, e ele é o meu Deus e o meu Senhor, isso não nos torna perfeito, mas isso traz um processo de transformação dentro de nós, de maneira que eu e você vamos mudando o nosso comportamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, para dar uma orientação à igreja, ele diz assim, que aquele que está em Cristo e roubava, não rouba mais, antes trabalhe, e com o suor do seu trabalho, ajuda o necessitado. Então ele mostra que estar no caminho, embora não é ser perfeito, é passar por mudança, por processos de mudança. Eu estou em obra, eu não sou perfeito, mas o Senhor diz que essa obra é visível. Então ele diz, quem roubava, não rouba mais. Olha que simples. Mas só isso? Não. O que você fazia antes, que era para tirar de alguém o proveito, agora você trabalha e com seu esforço você ajuda quem necessita. Esse é o caminho de Jesus de Nazaré, nos ensinando a ser gente, nos ensinando a ser humanos. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai, pelo menos pelas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, porque eu vou para o Pai. Olha que bacana, Jesus fazia obras para a glória do Pai. E o Senhor chama eu e você, e está fazendo uma obra em mim e em você, para nós continuarmos fazendo a obra do Pai. Então, quando você está enfermo, por exemplo, a Bíblia diz assim, tem alguém doente entre vocês? Sim. Chama o presbítero da igreja. Mas não tem presbítero. Ore um pelo outro, e vocês vão ser curados. Olha que maravilha. Não precisa de super curandeiro, não precisa de ninguém que é estrela, não precisa de ninguém que se destaca. É você orando para o seu irmão do seu lado e Jesus cura ele.
E alguém diz assim: olha, o irmão orou por mim e o Senhor me curou, esse irmão é especial. Não, ele só está fazendo a obra do Pai. Deus está fazendo uma obra em mim, mas essa obra em mim traz benefício para quem está do meu lado. Alguém está angustiado, deprimido, depressivo, precisando conversar, precisando falar. Olha o que o Evangelho nos ensina: compartilhe as aflições de vocês uns com os outros. Ah, mas eu queria alguém iluminado. Não precisa, você tem um irmão em Cristo, ele já é iluminado por Cristo. Só observe se ele já passou da fase de falar muito. Se ele já controla, já não é de compartilhar as coisas que ele recebe dos outros, aí você vai a essa pessoa e compartilha a vida com ele. Porque às vezes tem um irmão ou outro, né, irmão, que tem dificuldade de guardar, como é que chama? Guarda segredos, né? Não é o caso de ninguém aqui, mas se tiver, você conhecer alguém, evita compartilhar com essa pessoa. Mas o Evangelho nos ensina isso: compartilha a aflição com os outros. Nós estamos em dias difíceis, irmãos. E como é bom ter alguém para nos ouvir, não é verdade? Você sente falta de alguém para te ouvir? É muito bom. Principalmente quando é alguém que vai só te ouvir, não vai te julgar, não vai te condenar, não vai se apresentar para você como se fosse mais que especial, não vai dar para você uma cartilha do caminho do sucesso porque ele tem o sucesso. É alguém que só vai ouvir você e vai orar com você. É isso que o Evangelho nos ensina, isso é a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras e obras maiores do que a Ele. Fica uma pergunta para mim e para você, irmão. Eu e você que somos humanos, só isso, humanos. Eu queria ter a unção daquele, eu vou falar aqui, dos apóstolos que tem hoje, dos bispos que tem hoje, dos superpastores, dos megas influenciadores. Não. Jesus de Nazaré andava escondido nas ruas, as pessoas é que afluíam até ele, e ele não queria like de ninguém, ele só estava fazendo a obra do Pai. Faça a obra do Pai dentro da sua casa, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua filha, com o seu amigo, com o seu marido. Faça a obra do Pai a partir da sua casa. Faça a obra do Pai. Jesus diz assim, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Lembra que eu falei para vocês de que às vezes você vai compartilhar alguma coisa com alguém e essa pessoa ainda está naquela fase de ter dificuldade de guardar segredos? Ela está no caminho. Mas quando o Espírito Santo começa a operar na vida dessa pessoa, fazer uma obra na vida dessa pessoa, ela começa a ser transformada. E ela começa um novo jeito de viver. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade, todo nascido de novo tem. Ouça aqui, irmãos. Eu e você precisamos de alguém para nos instruir. E devemos ter, a Bíblia nos ensina isso. Mas a Bíblia também me ensina que você que nasceu de novo tem o Espírito da verdade dentro de você. Então às vezes alguém está buscando conselheiros em outras pessoas, e isso não é errado, mas não está ouvindo o Espírito da verdade que está dentro dele. O Espírito Santo que está dentro de você, diz para você o que é certo e diz para você o que é errado. Sim ou não, irmãos? E às vezes alguém vai buscar um conselho, não é para afirmar o que o Espírito já está dizendo para ele. É quase como buscar uma autorização para fazer o errado. O que você acha disso, irmão? O que você acha disso, irmã? Você acha que pode? A pessoa fala, eu acho que pode. Mas e o que o Espírito Santo está dizendo dentro de você? O Espírito da verdade está em nós. Se não tiver, eu não nasci de novo. E aí eu preciso pedir, Senhor, me dê o novo nascimento, eu quero estar no caminho. Porque estar no caminho é ouvir o Espírito Santo falando conosco. Que ele fala com você, irmão? Sim ou não? É mais do que a voz da mãe, é mais do que a voz do pai, é mais do que consciência. É o Espírito Santo, que você vai fazer uma coisa errada, ele se entristece dentro de você e você sente uma tristeza ruim. E você tem que se arrumar.
e tem que pedir perdão, e tem que se reconciliar com Deus, e tem que se renovar nele. Você já teve essa experiência? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas alguém aqui já viu o Espírito da verdade? Jesus está dizendo, o mundo não pode ver, mas eu também nunca vi. Mas ele diz, mas vocês o conhecem, porque ele está em vocês, e ele vive em vocês agora. E como que eu sei que é o Espírito da verdade? Porque ele está para além do que eu acho. Ele dá um testemunho que tem a ver com o bem do outro, o respeito ao outro, o cuidado com o outro. É mais ou menos como alguém que vem falar mal de outro para você, e você tem dois caminhos, embarco nessa ou não. E você começa a entrar nesse caminho de também concordar em falar mal, é o Espírito Santo dentro de você começa a se entristecer. Você já teve essa experiência, irmãos? Pode falar só aqui dentro mesmo. E o Espírito Santo diz, não, é o Espírito da verdade dentro de você, testemunhando que eu e você não devemos fazer. Deus está fazendo uma obra em nós, nos tirando da incredulidade e nos colocando num caminho de confiança em Deus. O Senhor vai te conduzir a toda a verdade. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos e faremos nele morada. Você já pensou nisso? Que Deus mora em você? Você já pensou nisso? Que Deus mora em você? Você já pensou mesmo nisso, irmão? Que Deus mora em você? A pessoa é Edão, Deus mora em mim. Quem sou eu para Deus morar em mim? Mas Jesus disse que Ele iria morar em mim. De novo, a quem eu vou temer? O Senhor está comigo. Deus está morando em mim. E Ele está me ensinando a andar no caminho. Ele está me conduzindo no caminho. Versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viemos a Ele e faremos nele morada. Paulo fala em Efésios capítulo 1. Deixa eu ler para você. Efésios 1, 13. Ouça aqui o que está escrito. Quando vocês ouviram e creram na palavra do Evangelho. Lembra quando você ouviu e creu? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados, vocês foram batizados. Os irmãos ali agora vão ser batizados nas águas, mas antes eles foram batizados no Espírito. A palavra batismo e selo é o mesmo sentido. Eles foram selados com o Espírito Santo. Selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa esperança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, quando eu recebi a palavra do Evangelho e eu criei, eu só criei porque o Espírito Santo veio e fez uma coisa em mim que eu não conseguia fazer. Ele me carimbou. Ele pôs um chip novo em mim. E agora eu passei a crer no Senhor. E agora eu tenho o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é um selo que no dia a dia da jornada me faz me alegrar, sentindo que o Senhor está comigo. Esses dias de pandemia, irmão, nós tivemos fases onde teve gente que ficou absolutamente isolado. Teve irmãos nossos aqui que entrou em depressão e não queria nem atender telefone. Mas o Espírito Santo que mora dentro desses irmãos, foram conversando com eles e falando e trazendo eles de volta a um caminho de paz, de cura e de restauração.
o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo está em mim. Amém, amados? Deixa eu concluindo aqui, versículo 25: tudo isso tenho dito enquanto estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Deixo-vos a minha paz, disse Jesus. A minha paz eu dou para vocês, mas não dou como o mundo dá. E por que ele usa essa linguagem, irmãos? Porque nos dias de Jesus, falar de paz tinha a ver com calar a boca de quem incomoda. Falar de paz, em Roma, irmãos, quando se falava de paz, por exemplo, em Roma tinha uma frase que era assim: paz romana. O que era a paz romana? O mundo da época vivia em paz. Por quê? Porque tinha alguém subjugando, dando um cala-boca em todo mundo, dizendo o que todo mundo tinha que fazer, como tinha que fazer, quando tinha que fazer. É uma paz que vinha pela opressão, é uma paz que vinha pela dominação. E muitas vezes, dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um relacionamento, só há paz quando há opressão, quando há dominação, quando há controle. Pior ainda, quando o controle é sutil, é bem elaborado. É aquele controle que domina as pessoas, e diminui elas, e humilha elas. Jesus disse: não, essa é a paz do mundo. A paz que eu vim para trazer para vocês é outra. E a paz que Ele nos trouxe é a paz que nos liberta. Liberta a ponto de eu conviver com o outro e aceitar o outro como ele é, dando a ele de liberdade dele ser quem ele é. Porque o Deus que está mudando a mim, também vai mudar a ele. Nós estamos no caminho. Jesus é o caminho. E Ele nos deu paz. Paz não é só ir para um lugar tranquilo, e ouvir o canto do sabiá e ficar... Isso é bom, mas quando o problema está na cabeça, você pode ir para onde for. Lá no Éden, alguém diz que Adão e Eva caiu no Éden, não no deserto, né? Por quê? Porque eles ouviram a Satanás. Nós estamos ouvindo ao Senhor. Amém, irmãos? Muito bem, eu vou ficar por aqui. Deixa eu só ler um último texto. Capítulo 16, versículo 5, diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, Jesus está falando aos discípulos, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Ele estava dizendo: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei o conselheiro, que é o Espírito Santo, que iria nos selar, nos batizar. Deus viria morar em nós como? Pelo Espírito Santo. Quando Ele vier, ouça aqui, irmãos, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha quem convence eu e você. Olha quem muda eu e você. Quando nós temos crianças em casa, né? Nós vamos educando eles, corrigindo, disciplinando. E o objetivo é ajudar a formar eles, porque eles não estão prontos também. Então nós vamos educar, a responsabilidade dos pais fazer isso, dos cuidadores, né? Os responsáveis pelas crianças. Mas depois que cresce e vira adulto, a gente aprendeu já que não muda o outro. Muda, irmãos? Não muda. Se achar que muda, nós voltamos lá no conceito de deixo minha paz. É dominação, é controle, é manipulação, é exploração. É uma coisa horrenda, maligna, que a nossa sociedade faz muito. Por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz. Mas quando nós recebemos o Espírito, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus diz: do pecado, porque os homens não creem em mim. Vocês acham que Jesus está certo ou está errado, irmãos? Só que se você sair na rua e perguntar para qualquer pessoa fora o ateu: você crê em Jesus? O que ele vai dizer? Mas Jesus está dizendo que o mundo... Você acredita nisso? Você acredita que antes de você ser encontrado por Jesus, você não cria nele?
Alguém pode dizer assim, não, mas eu acho que eu já tinha uma tendência, um pezinho na igreja. Antigamente tinha um ditado, hoje eu não ouço mais, é difícil, mas falavam assim, filho de crente, crentinho é. É verdade isso? Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Se o Espírito Santo não vier e não convencer do pecado, ele vai se achar o cara. Desde pequeno já se acha o cara. Quer mandar no pai, na mãe, nos tios, nos vizinhos. Acha que o mundo gira em torno dele. Por quê? É o pecado. Aí o Espírito Santo vem e vai ensinando pra gente. Você não é o centro do universo. Você é um pecador. Você é um pecadeiro, pé de pecado. O Espírito Santo é que convence a gente disso. Hoje está em moda. E cuidado com isso, irmãos. Alguém diz assim, não, esse pecado o Deus entende, é light. E esse, não, esse aí já é mais faixa preta, pode pegar mal, vamos controlar. Quem convence eu e você do pecado é o Espírito Santo. Você tem? Se você tem, eu não preciso nem pregar para você isso. O Espírito Santo diz para você, está errado. Amém, irmãos? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Ele cumpriu a justiça. E do juízo porque o príncipe desse mundo está condenado. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. Que diabo? Aquele que eu falei no começo da nossa conversa, que Jesus não está tirando o braço de ferro com ele, porque ele está condenado. Jesus nos tira de um caminho de incredulidade e nos dá fé. E nos tira do caminho da rebelião e nos põe num caminho de sujeição a Deus. Nós agora somos filhos de Deus e chamamos Jesus e Deus e o Espírito Santo de nosso Senhor. Nós oramos e dizemos, Senhor, por quê? Porque reconhecemos, temos um Senhor. Eu quero orar com você, para que o Espírito Santo enche o seu coração de alegria, de esperança e de certeza, naquilo que o apóstolo Paulo te falou, aquele que começou a boa obra em nós, ele mesmo aperfeiçoará essa obra até o dia de Cristo. A comunidade da fé, irmãos, que é um grupo de convivência, ele é menos parecido com um desfile de moda, viu, irmãos? Você já foi num desfile de moda? Ou num lugar de moda? As pessoas tudo bonita, tudo é tudo bacana, né? Tudo forte, beleza, estética. A igreja não é parecida com isso não, viu, irmãos? Às vezes alguém acha que a igreja, a comunidade da fé, é um lugar onde só tem gente perfeita. Isso é outro lugar lá no céu. Aqui na terra, a igreja é mais parecida com um hospital. E no hospital é assim, todo dia está chegando gente estrupiada. No hospital, todo dia tem gente gemendo. No hospital, todo dia tem gente precisando de cuidado. No hospital, todo dia tem gente sendo curada. E no hospital, irmãos, tem gente cuidando. E eu e você fomos chamados para cuidar. Deus está nos tirando de um caminho que o sentimento é de Senhor e nos colocando num caminho de servo. Então a pergunta não é mais o que você está me devendo. A pergunta é o que eu devo fazer para você. Deus nos chamou para esse caminho. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. O Senhor está fazendo uma obra em nós. Louvado seja Ele, porque Ele aperfeiçoará essa obra até o dia de Cristo. Pai, nós oramos em nome do Teu Filho, agradecidos por esse momento, agradecidos porque o Senhor nos deu fé, fé que não tínhamos, e fé que hoje nos conduz nesse caminho de crescimento, de mudança, de transformação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou do caminho da rebelião do Éden e nos colocou no caminho da sujeição, no poder do Espírito Santo, porque o Teu Espírito está nos convencendo de quem nós somos e como precisamos do Salvador. Obrigado porque o Senhor nos tirou desse caminho onde estávamos sentados na mesa querendo ser servidos, e o Senhor nos colocou nesse ambiente semelhante a um hospital onde devemos servir
e cuidar, e sermos fiéis a esse cuidado. Obrigado pela obra que o Senhor está realizando em nós, Senhor, e obrigado por esse momento tão especial. Nós te agradecemos por isso e te louvamos por sua bondade em nós, pelo milagre que o Senhor está realizando em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.